Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Conexão Alvorada, esse podcast que busca sempre trazer temas para que a gente possa se conectar melhor conosco mesmo, com aqueles que estão à nossa volta e também se conectar com Deus. E hoje o nosso tema e o nosso convidado vai sem dúvida nos ajudar nesse processo, porque vamos falar aqui de fé, de temperamentos, de caminho de restauração. Sem nós estarmos nesse caminho, de fato nós corremos o risco de cair num esgotamento. E esse é o tema central do nosso bate-papo. Você que nos acompanha aí, que se sente de alguma maneira esgotado, você deve nos acompanhar aí durante todo esse podcast para ouvir dicas especiais e fazer reflexões conosco muito especiais. O meu convidado hoje é Marcelo Lima, ele é de Londrina, ele é casado, pai de 2 filhos, já é avô, é membro da Renovação Carismática Católica, RCC, desde 93, e ele tem dedicado aí a sua vida à evangelização, atuando como pregador, formador, é coordenador do Ministério de Formação aqui da RCC, da Arquidiocese de Londrina. Também ele é bacharel em teologia, licenciado em sociologia, formado em administração e tem especialização em tecnologia da informação na educação pela Universidade Estadual de Londrina. E também é meu amigo, o conheço há uns 20 anos, não é? Mais ou menos. Vamos contar a nossa idade. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, Marcelo. Obrigado, Padre Jefferson, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. De fato, a nossa amizade é de longos anos, dentro da renovação, e hoje como padre também. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Alvorada, nesse bate-papo que nós vamos ter nesse dia de hoje. Eu já recebi aqui de presente o livro que ele escreveu, e é sobre esse livro mais ou menos que nós vamos falar, o esgotamento físico, emocional e espiritual. Eu tive a grata satisfação de escrever o prefácio do livro. Então, esse livro não é assim alguma coisa que eu vou falar por cima. Eu precisei ler o livro antes para poder escrever o prefácio, Então, nós vamos hoje ajudar vocês e na verdade, vamos nos escutar porque serve para todo mundo, Então, Marcelo, o que de fato é esse esgotamento? É possível nós identificarmos primeiro em nós esse esgotamento? Então, padre, são diversos fatores que contribuem para o esgotamento, E a gente precisa estar prestando atenção, por exemplo, no acúmulo de responsabilidade, pressão sobre o resultado, excesso de conectividade, muito tempo nas redes sociais. Isso tem levado as pessoas também a terem muita depressão. A falta de descanso e lazer, que também são importantes, feridas emocionais não tratadas e a perda de sentido da vida e da fé, Então tudo isso contribui para o esgotamento das pessoas. Você percebeu isso daí pesquisando? Você percebeu estudando sobre o assunto? Como que você chegou a essas conclusões? Então, no ano de 2021, eu precisei escrever um artigo, bacharel em teologia, e o meu artigo foi sobre o ativismo religioso, físico, emocional e espiritual. E desde então eu venho estudando sobre o assunto, a necessidade de estar falando sobre o assunto, mas eu tive que passar pelo esgotamento físico, espiritual e emocional, durante aí 3 anos mais ou menos da minha vida, num deserto, E foi no deserto que eu escutei o Senhor, Deus me levou para o deserto para que pudesse falar ao meu coração, para que eu primeiro experimentasse isso. A gente, a princípio, não entendemos aquilo que Deus quer,
mas logo mais à frente a gente percebe que Deus queria algo bom para aquele momento que a gente passou. Então quer dizer que, além de ter estudado como algo do seu TCC, de ser uma teoria, você primeiro teve a oportunidade de experimentar na prática isso. E você cita, inclusive no livro, que o corpo, as emoções, elas falam, né? Como que se pode compreender esses sinais antes que se torne algo profundo, uma dor profunda? Como que o corpo ou as emoções vão dando esses sinais? Então, é através de dores constantes, padre. É através de insônia, falta de energia, alterações no apetite, arritmias, que às vezes você vai no médico e o médico constata que não existe arritmia, mas o próprio corpo emite sinais, algumas tremedeiras nos olhos, em partes do corpo. Então, aquilo que a alma não pode falar, o corpo vem e se expressa, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? O que é isso que está acontecendo em mim? É normal? Não é normal? E aí a gente vai percebendo que o corpo vai falando. E, né, e diante desse sentimento, dessas dores, talvez, a gente precisa perceber que algo errado está em nós. Então quer dizer, aquela pessoa que muitas vezes não encontra, vai no médico, faz 1000 exames, vai para o pronto-socorro com uma pressão um pouco alta. Tudo isso podem ser pequenos sinais de esgotamento, que a pessoa chega no médico e muitas vezes o médico fala duas coisas, né? Ou eles falam, é estresse ou é virose, né? Quando não se chega a um diagnóstico, em geral, a gente recebe esse diagnóstico. Você pôde viver isso e percebeu estudando, escrevendo o seu livro? Sentindo mais no corpo mesmo, padre, porque eu tenho assim uns sentimentos, por exemplo, meus olhos começam a tremer, eu percebo que é ali um estresse, né? E os médicos de fato têm razão, né? E é um estresse, mas esse estresse vai causar o esgotamento. Se a gente não cuidar dele, ele pode se tornar uma doença, né? Pode até se tornar uma depressão. Então a gente precisa estar atento a esses pequenos sinais que o corpo vai emitindo, né? Para que a gente não descuide disso, mas que a gente possa tomar consciência e tomar providência de que precisa ser feita alguma coisa, né? Às vezes até com medicamento. Aqui no seu livro tem uma frase que toca o coração, né? O convite de Jesus é descanso para os cansados. Bom, ali em Mateus nós vamos encontrar, né, que ele vai aliviar os nossos fardos. Aqui até na capa do seu livro a gente pode aqui ver, né, uma ampulheta, e é muito interessante, o homem está aqui, né, recebendo essa descarga de tempo, o tempo vai passando e muitas vezes nós não aceitamos até esse convite de Jesus, dele ser esse descanso para os cansados. Como que você acredita que é possível viver na prática esse descanso em Jesus? Na verdade a gente trata muito sobre a fé cristã, né? No livro a gente fala da importância, né, da gente ter a fé, né? Jesus ele reconhece, né, o nosso cansaço, né? E ele quer a leveza, né? Nessa palavra de Mateus ele vai falar: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim e achareis descanso, né? E essa palavra para nós precisa ser uma palavra de ordem, né, padre? A própria palavra diz que ele não nos dá um fardo além daquilo que nós podemos carregar, né? Se nós estamos passando aí por um fardo, se nós estamos passando aí por sofrimentos, né? O sofrimento faz parte, né, da vida humana, e não tem idade, pode ser criança, jovem, adulto, idoso. A gente precisa entender que daquele sofrimento nós podemos tirar algo especial, né? De todo o mal, Deus tira um bem maior, né? Então a gente precisa ter essa compreensão, né? Mas para isso a gente precisa alimentar a nossa fé, né? Porque por si só falar disso, que Jesus é capaz de nos dar um descanso, talvez as pessoas não conseguem compreender. A gente precisa ter ali um contato, né, com Jesus, um contato com a fé, né, um contato com a vida na comunidade, um contato com a vida de oração, para que a gente possa entender que isso vai passar, é só um tempo.
Até porque muitas vezes quando a pessoa está passando por esse esgotamento, né, físico, psicológico, emocional, espiritual, ela não tem força para sair muitas vezes em busca de encontrar esse descanso em Jesus, né? Com certeza, nesse caso, ela precisa de ajuda. Sim. Ela precisa de outras pessoas para ajudá-la, né? Com certeza, padre. Eu precisei de ajuda, né? Percebi que sozinho eu não estava dando conta e fui buscar a ajuda de um profissional, né? Psicologia, fiz terapia durante alguns anos, inclusive terapia de casal, né? Porque daí não é somente a pessoa que é atingida por esse esgotamento, as pessoas que estão em volta de você também são atingidas. Então eu precisei não somente fazer terapia pessoal, mas como em casal também, para que pudesse ser ajustada as coisas, né? E foi muito bom. Nosso podcast Conexão Alvorada é um oferecimento da Sávio Sorvetes. E no Réveillon, o branco é mais que uma cor, é o símbolo de um novo começo. E na mesa ele chega em forma de sabor, com o coco bianco Sávio, feito com coco selecionado e um toque especial de avelã. A combinação perfeita para brindar a esperança de um novo ano. Celebre com quem você gosta. Coco Bianco Sávio, viva momentos deliciosos. É você que está nos acompanhando hoje no Conexão Alvorada. Nós estamos falando aí desse esgotamento físico, esse esgotamento espiritual, emocional, que todos nós estamos sujeitos hoje no mundo moderno a passar por isso. E o Marcelo Lima passou por essa situação e está aí nos dando o seu testemunho, escreveu até um livro para ajudar as pessoas. E você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, todos os sinais, né? Quando o sinal ficou amarelo, não espera o vermelho, já começa, como ele disse, né? Ter humildade. Sozinho, Jesus realmente ele vai fazer isso, né? Ele vai ser esse descanso para os cansados. Mas quando você está esgotado, está cansado, muitas vezes você não vai nem ter força para buscar. Então, esse primeiro ponto, né? Reconhecer a necessidade de buscar ajuda, quer seja de um psicólogo, de um psiquiatra, também de um padre, né, na direção espiritual, ou enfim, alguém que possa te ajudar. Marcelo, e quando o corpo grita, quando ele já, no caso, a pessoa não procurou ajuda e já acendeu o sinal vermelho, o que a pessoa tem que fazer? Esse descanso tem que ser um ato de fé? Como que você enxerga isso? Então, padre, o descanso para nós é mandamento, né? O próprio Deus, na criação, né, no 6º dia, ele parou e no 7º ele descansou. A gente, enquanto cristão, a gente tem que entender que a necessidade de haver o descanso. Hoje as pessoas elas não param. Na verdade, esse mundo moderno, né, tantas informações, as pessoas elas não conseguem parar, né? Nós vivemos no tempo Cromos, né? E é essa agitação total. E a gente precisa voltar um pouco mais para o tempo do Kairos, né? Que é o tempo da graça, o tempo da oportunidade. E nós precisamos também, padre, ver que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, né? Então nós precisamos ditar algumas coisas também com relação a tudo que acontece em volta de nós. Um exemplo meu, bem assim, claro que aconteceu nos últimos tempos, né? Eu estava ficando muito irritado com o trânsito, e o trânsito em Londrina é um trânsito bem difícil da gente dirigir, né? O que eu faço? Eu saio 15 minutos antes para que eu possa chegar. Hoje, por exemplo, né, eu cheguei aqui alguns minutos antes para chegar tranquilo e não ter aquele estresse do trânsito. Então a gente precisa buscar agora pequenas situações para que a gente possa evitar esse excesso. A gente já sabe que está estressado. E diante de um estresse, o que a gente precisa procurar às vezes até um medicamento para acalmar esse estresse, né? A gente tem a necessidade às vezes de parar, reconhecer e buscar ajuda, né? Aonde for que possa nos oferecer ajuda, a gente precisa ir atrás dessa ajuda. A gente não pode parar, padre. Hoje o que acontece é que as pessoas elas param e ninguém também dá o braço para ajudar essas pessoas.
entende hoje a depressão às vezes como a pessoa fazendo o corpo mole, né? Não tem a capacidade de ouvir a pessoa, não tem a capacidade de incentivar a pessoa para sair daquela situação, ou de levar essa pessoa para uma igreja, para uma missa, para um grupo de oração, tirar ela daquela situação, porque sozinho muitas vezes ela não vai conseguir mesmo, né? Mas infelizmente é um tabu, né? A depressão ainda as pessoas acham que é fraqueza por parte da pessoa, né? E às vezes não é, e ela está precisando de ajuda e gritando, e muitas vezes nós estamos perto dessas pessoas e não conseguimos enxergar isso. É interessante quando você fala aí do descanso, porque o próprio Papa Leão, ele tem nos ensinado, né, a importância de manter o equilíbrio numa série de coisas. Inclusive, recentemente, ele deu uma entrevista falando que acho que terça-feira, pelo menos no nosso caso aqui na Arquidiocese de Londrina, boa parte dos padres tira o seu dia de descanso na terça-feira, né? Eu acho que no caso dele parece que falou terça-feira também, que ele vai para Castel Gandolfo, né? Ele vai para como é uma casa, né, próxima ali a Roma, na beira do lago, para de fato tirar aquele dia para descansar, né? Como você disse, no 7º dia até Deus descansou, nós também precisamos tirar esse dia de descanso. Como que você acredita que uma pessoa esgotada já fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, pode realizar esse descanso? Ou ela não chega nem a perceber que ela precisa desse descanso? Então, falando um pouquinho aí do Papa Leão, hoje inclusive na homilia dele ele falou sobre a ressurreição de Cristo pode curar a tristeza, uma das doenças do nosso tempo, né? Padre, nós precisamos buscar em Cristo. Nós precisamos buscar em Cristo. Se nós não conseguimos, nós precisamos pedir ajuda, né? Pedir para que alguém possa nos tirar nós daquela situação, levar, né, para uma experiência com esse Cristo ressuscitado, porque eu costumo dizer que a nossa alma ela tem sede de Deus, e a pessoa ela precisa entender que a única coisa que vai saciar a sede da nossa alma é o próprio Deus. Nós viemos de Deus e precisamos voltar para Deus, né? Então não tem outra situação, Padre. É difícil? É difícil, não é fácil. Entendo que a gente precisa de ajuda de pessoas ao nosso lado. No meu tempo de deserto, eu tive pessoas que estavam ali comigo, não para, a gente tem vontade de desistir, eu tive vontade de desistir, tive vontade de largar tudo, inclusive a família. Então, passa muitas coisas pela cabeça da gente. O que a gente precisa de pessoas com fé, que nos ajude, né, nos momentos ali de angústia, de tristeza, nos momentos de não querer mais continuar. Pessoas como Cirineu, né, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Essas pessoas precisam estar conosco, né? E Deus é tão bondoso que Ele sempre coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar nessa situação, para nos ajudar a caminhar e não parar, né? Pedir a Deus sempre que Deus coloque pessoas ao nosso lado que não vai permitir que nós paramos no meio do caminho, mas que nós continuamos, né? As pessoas aí têm tirado as suas próprias vidas, isso a gente tem acompanhado constantemente, e é séria a situação, né? Por isso nós precisamos falar do assunto e termos pessoas que também, amigos, né? Pessoas que nos momentos de escuridão, nos momentos de tristeza, vão estar ali junto da gente para poder nos dar aquele apoio moral, né, rezar pela gente, né, pedir oração das pessoas. Se você não consegue orar, pedir oração das pessoas. Uma das coisas quando a gente está no deserto, Padre, mesmo que você não tenha palavras, vai ao sacrário, adore Jesus de forma silenciosa, e Jesus que prescuta o nosso coração, Ele sabe aquilo que Ele precisa nos dar, Ele sabe daquilo que nós estamos necessitando. Então, dar passos concretos na busca da cura do esgotamento, seja ele físico, emocional, espiritual. A gente precisa dar passo e precisamos das pessoas também. Você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, muitas vezes você pode até dizer assim, mas eu tiro férias, eu viajo, eu faço várias coisas para descansar. E é muito comum, pelo menos eu receber para orientação espiritual, pessoas que acabaram de tirar férias e voltam mais cansadas do que foram, né? Talvez
nós poderíamos dizer que essas pessoas, elas buscaram um descanso não completo, porque elas não buscaram acrescentar essa busca de Cristo dentro das suas férias. Por exemplo, vai para uma praia e fica lá sem ter contato com a palavra de Deus, sem ir à missa, enfim, ela não repõe uma parte importante que é o espiritual. Sim, precisa haver o equilíbrio, né, padre? Corpo, alma e espírito. Muitas vezes as pessoas estão dando para uma dimensão, por exemplo, do corpo, né, o cansaço do corpo. Elas saem aí para umas férias, mas o corpo está cansado, mas ela não tratou do espiritual. Ela não tratou do emocional. Então, acaba se tornando um peso, né? Ela vai para um descanso, mas com as outras áreas da vida, por exemplo, como o espiritual e o emocional, desequilibrado. Né? Se nós não tivermos esse equilíbrio, né? Cuidar tanto da parte do nosso corpo, do nosso físico, da parte espiritual e emocional, nós estamos desequilibrados, né? Deus nos chamou a essa perfeição. A perfeição de essas 3 dimensões está equilibrada. Então muitas vezes nós voltamos cansados, né, de uma viagem porque algo faltou. Eu, graças a Deus, quando eu saio para viajar, pelo menos aos domingos, né, eu vou à missa, mesmo longe de casa, né? É algo que vai me alimentar, até porque foi Deus que permitiu eu fazer aquela viagem, né? Então a gente precisa olhar para o nosso Criador. Muitas vezes nós ficamos só em nós mesmos, esquecemos de outras áreas das nossas vidas que nós precisamos ter equilíbrio, né? Então é uma falta de equilíbrio mesmo, e precisa estar equilibrado. Se as 3 dimensões não estiverem equilibradas, vai faltar alguma coisa. Às vezes as pessoas buscam mais para a parte do corpo, por exemplo, vai na academia, malha lá 3 horas, mas não reza um terço, não reza um Pai Nosso, então está desequilibrada. Inclusive, quando vai demais, em excesso, ao invés de ser positivo, passa a ser negativo, né? Então a importância de estar buscando o equilíbrio nessas 3 dimensões. Uma só não vai ser o suficiente. E em outro trecho do livro você fala de um termo que está sendo bastante usado e as pessoas estão sendo acometidas agora, que é o burnout, né? Que é esse passou já do esgotamento, né? A pessoa não respeitou os seus limites. Como é possível equilibrar, nós falando de equilíbrio, né, que nós estamos falando, como equilibrar as responsabilidades que nós temos do mundo? Cada um de nós tem já suas responsabilidades. Eu como padre, a pessoa que é pai, que é mãe, que é marido, que é esposa, que é filho, que é estudante, cada um tem já as suas responsabilidades e muitas vezes uma sobrecarga de responsabilidade. Como equilibrar, lembrando que precisa cuidar de você mesmo? Então, inclusive tem uma portaria, né, do Ministério da Saúde que fala sobre isso, né, sobre a saúde mental dos trabalhadores, uma vez que entendeu que o afastamento por problemas mentais, né, problemas emocionais tem crescido no Brasil. Inclusive era para ter entrado em vigor em maio desse ano de 2025, mas as empresas não estão preparadas para isso, e aí foi adiado para o próximo ano para que essa portaria ela possa entrar em vigor. Então percebe-se que o próprio trabalho tem levado as pessoas à doença, em especial ao burnout, né? Então as pessoas também, padre, elas têm buscado de forma descontrolada às vezes o ter, né? E aí ela passa a maior parte da sua vida no trabalho. A gente sabe que nós precisamos do trabalho, nós necessitamos do trabalho, mas a gente precisa entender até onde o nosso trabalho ele tem trazido benefícios não só para o nosso corpo físico, para a nossa situação financeira, e equilibrar toda essa situação. A gente precisa entender que se o nosso físico desgastar, nós não vamos poder trabalhar mais. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse cuidado de evitar os excessos, horas e horas de trabalho, né? Às vezes a pessoa que trabalha fora no final de semana não para, né? Ela continua trabalhando. Por exemplo, a mulher, né, que trabalha fora e aos finais de semana ela vai fazer o trabalho na casa. Ela passou 7 dias trabalhando, né? E com certeza na segunda-feira ela vai estar cansada. Imagina anos e anos ela fazendo isso,
né? Então as pessoas precisam entender que o descanso faz parte da nossa vida, que nós precisamos trabalhar, nós precisamos conquistar os nossos bens materiais, precisamos, mas a gente precisa também cuidar do nosso corpo para que nós possamos realizar esses sonhos, mas dentro de um contexto que nós não ficaremos doentes e teremos que parar de trabalhar, até mesmo um afastamento de uma empresa, porque o nosso corpo não está conseguindo mais. Porque quando chega essa situação, a gente tem que parar e às vezes a vontade é só ficar deitado e não fazer mais nada, né? Então, ter todo esse cuidado aí com o nosso corpo em relação ao trabalho. Nosso podcast Conexão Alvorada é um oferecimento da Sávio Sorvetes. E no Réveillon, o branco é mais que uma cor, é o símbolo de um novo começo. E na mesa ele chega em forma de sabor, com o coco bianco Sávio, feito com coco selecionado e um toque especial de avelã, a combinação perfeita para brindar a esperança de um novo ano. Celebre com quem você gosta. Coco Bianco Sávio, viva momentos deliciosos. Tem uma parte do seu livro também, um outro capítulo que fala desse esgotamento espiritual, e você traz a parábola do velho lenhador. O que essa parábola nos ensina sobre esse perigo de trabalhar para Deus sem estar com Deus? Então, trabalhar para Deus é muitas vezes você querer exercer muitas atividades dentro da igreja e você não parar para ter uma intimidade, né? Eu me lembrava hoje da passagem de Marta e Maria, né? Marta estava ali fazendo toda a lida da casa. Não que Marta não estava certa, mas Jesus estava na casa dela, né? E Maria parou para ouvir Jesus, né? Inclusive Marta chega e questiona Jesus porque a irmã dela não estava ajudando, né? Jesus diz para ela: Maria escolheu a melhor parte. Então, trabalhar na igreja, padre, nós precisamos também saber o nosso limite, né? Nós somos leigos, nós temos famílias, aqueles que têm famílias, e muitas vezes nós estamos deixando os nossos familiares em casa para fazer alguns trabalhos na igreja. A gente precisa ter esse controle, a gente precisa saber que a primeira igreja nossa é a nossa casa, a igreja doméstica. Dias atrás eu estava numa cidade, fui pregar um encontro numa cidade aqui próximo de Londrina. Chegou uma mulher toda feliz da vida, falando para mim que fazia 20 dias que não saía de dentro da igreja. Eu falei: e a família, onde vai? Como vai a família, né? Então a gente precisa sim fazer os trabalhos para Deus, mas nós precisamos também ter o tempo de oração para ter essa intimidade com Deus, né? Nós precisamos fazer como Maria, estar aos pés do mestre, né, para ter essa intimidade com Deus, que é o Deus da obra, né? Nós somos só os operários. Nós precisamos estar atentos a ouvir aquilo que Deus quer da sua obra. Você que nos acompanha e nos ouve aqui no podcast Conexão Alvorada, hoje estamos falando aí de fé, de temperamentos, de caminho de restauração. E agora, nesse bloco, nós continuamos com o Marcelo Lima. Em especial, nós vamos falar sobre temperamentos, que é uma coisa que nos últimos anos tem se tornado mais comum. As pessoas têm ouvido até de próprios padres que têm divulgado a questão dos temperamentos. Fala primeiro um pouquinho, Marcelo, quais são os temperamentos, um pouquinho de cada um deles, para depois falar a importância de compreender o seu próprio temperamento para compreender as reações que cada pessoa tem, né, de acordo com o seu comportamento, seu temperamento. Então, nós temos 4 temperamentos, né, que é o colérico, melancólico, o fleumático e o sanguíneo. Então, o colérico, ele é uma pessoa mais explosiva, é uma pessoa mais de foco, geralmente são líderes natos, mas também são pessoas explosivas, pessoas que não têm muita paciência. Já o melancólico, ele é mais detalhista, mas também é uma pessoa mais fechada também. O sanguíneo é uma pessoa que é mais dada ao relacionamento com as pessoas, mas também ao mesmo tempo que ela é dada com as pessoas e assume algumas responsabilidades, no meio do caminho também ela tem uma tendência a desanimar no meio do caminho. E o fleumático é mais passivo, né? Ele é uma pessoa que ele tem como ponto fundamental
o seu equilíbrio mesmo, né? Ele é uma pessoa mais da paz, né? Ele não é aquela pessoa que vai pro confronto, né? Mas é uma pessoa que é mais equilibrada nesse sentido, mas que quando estoura também, quando ele estoura, ele vem com tudo, é um vulcão que vem para fora, né? Então, esses 3 temperamentos, basicamente, é isso. E esses temperamentos é algo que a gente já pode trabalhar ao longo da vida? Você pode ser um colérico trabalhado, você pode ser um fleumático trabalhado, você pode ser um sanguíneo trabalhado ou melancólico trabalhado, de acordo com a ação de Deus, ou você nasceu assim e vai morrer assim, a síndrome da Gabriela? Síndrome de Gabriela. Não, padre, tudo isso ele pode ser mudado, né? Você nasce com esse comportamento, mas existe aí livros, inclusive, temperamentos controlados pelo Espírito Santo, aonde você precisa buscar ajuda, né, para se controlar. Por exemplo, eu sou colérico, né? Então eu tenho uma tendência a fazer as coisas, mas eu tenho uma tendência também a explodir. E se você não consegue dominar esse sentido em você, essas emoções em você, você acaba atropelando as pessoas. Você acaba achando que você não depende das pessoas, você quer fazer tudo sozinho, não tem paciência com as pessoas, inclusive com o melancólico, porque o melancólico tem essa dificuldade de pegar as coisas mais rápido. Mas o Espírito Santo, ele é capaz de mudar o nosso temperamento, né? À medida que a gente vai nos aproximando de Deus, à medida que nós vamos compreendendo essa deficiência em nós, a gente vai pedindo ao Espírito Santo, né? Todos os dias em minha oração eu peço, né, que as minhas emoções elas sejam controladas, né? O meu físico, o meu espiritual, o meu emocional, eles sejam controlados. E a gente tem que pedir isso diariamente. É que nem São Paulo, né? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. É um leão que nós matamos por dia, todos os dias. E essa questão do temperamento também, a pessoa não é 100% um único temperamento, né? Ela tem partes de outros temperamentos, ela não é 100% colérica, né? Ela tem uma parte também de outros temperamentos. Ela é variável, né, padre? Então, às vezes, quando a gente não tem um aprofundamento com relação aos temperamentos, a gente acha que a gente tem 2 temperamentos. Não existe, né? É um temperamento que você tem essa variável aos demais, né? Por exemplo, com fleumático, com sanguíneo, né? E vice-versa, né? Mas o teu temperamento é único. Que você vai, na verdade, trabalhando pela graça de Deus, né, pedindo ao Espírito Santo que você vá pegando o que tem de positivo, né, daquele temperamento e trabalhando as virtudes para que a parte negativa daquele temperamento seja eliminada, né, mais ou menos nesse caminho. Transformada pelo Espírito Santo. Transformada, né? Isso. Tá bom. E um dos capítulos também, ou acho que em vários capítulos, na verdade, do livro, você cita personagens, né? Personagens bíblicos, né? Você cita João Batista, Pedro, Moisés, José do Egito, para ilustrar esses perfis de temperamento. O que nós podemos aprender com essas personagens que estão na Bíblia e, além de aprender, superar, né? O que é negativo nos nossos temperamentos? Então, um dos personagens que eu cito é João Batista, né? Colérico, já escolhido desde de toda a eternidade para ser o precursor, aquele que preparar o caminho de Jesus, preparar a vinda de Jesus. Ele tinha uma missão específica, né, padre? E a missão dele era essa, de preparar o caminho de Jesus. E com o seu temperamento colérico, que é focado, que é objetivo, né, que vai até o final dentro dos projetos, ele sabia nitidamente qual era o propósito dele, né, de abrir os caminhos para que Jesus chegasse, né, e ele fez isso até o final da sua vida. E quando Jesus chegou, ele percebeu que era o momento dele sair, né, que ele era aquela pessoa que ele precisava sair para que Jesus, que o Cristo apareça e que eu desapareça. Então ele soube o momento de sair, que era um momento de
Cristo assumiu aqui para aquilo que ele veio, e João precisava ficar ali no segundo plano, né? Mas ele sabia qual era a proposta que Deus havia feito para a vida dele desde a eternidade, né? Então João soube sair, né? Era líder, tinha foco, mas ao momento que Jesus veio, né, para a sua vida pública, ele falou: segue ele, né? Segue em Jesus, que a minha missão terminou por aqui. Também a gente tem Pedro sanguíneo, né? Pedro, aquele que cortou a orelha do soldado. Pedro, quando Jesus estava andando no mar, ele pediu para que fosse até Jesus, né? Aquele que vai e faz, né? Mas no meio do caminho ele teve medo, né? E começou a afundar, né? Aquilo que eu dizia do sanguíneo, né? Ele começa às vezes um projeto, mas às vezes no meio do caminho ele para, ele deixa de acreditar naquele projeto, né? Mas Pedro, ele foi moldado, né? Havia um projeto para Pedro, né? Pedro foi o primeiro bispo, né? Primeiro papa da Igreja Católica, né? E ele soube cumprir o seu chamado, né? Mesmo com a sua personalidade ali, que tinha uma tendência a parar no meio do caminho. Quando ele compreendeu a missão dele, ele foi até o final das consequências, né? Ele pagou o preço com a morte, né? Então ele foi moldado, né? Através da comunidade, através dos irmãos, o amor à comunidade qual Jesus confiou. Então ele foi sendo moldado. Moisés, né, que Deus chamou para ele tirar o povo do Egito, a primeiro momento, melancólico, diz que era gago, né, não sabia falar. Então ele quis tirar o corpo fora. Mas Deus sabia que era ele que deveria de tirar, né? Porque como melancólico, ele sofria junto com os seus irmãos que estavam sofrendo no Egito, né? Tanto que quando ele viu os egípcios batendo nos hebreus, ele pegou e tirou não foi Moisés, esse foi José, né? Estou confundindo os personagens. Mas Moisés aceitou mesmo assim. E posteriormente, ele com a retirada do povo, ele começou a sentir o peso daquele povo, né? Que o povo queria voltar para o Egito, e ele sentiu aquele peso, inclusive reclamou com Deus, né? Esse povo não é meu, né? Esse povo é teu. E pediu até para tirar aquela missão, e sentiu o desejo de morrer também, né? Mas compreendeu que era a missão dele e foi até o final, né? Chegou até a Terra Prometida. Então foi moldado por Deus no caminho também. E muitas vezes nós também temos esse desejo de desanimar no meio do caminho, né, Padre? A vontade de parar. Mas a gente precisa pedir a força daquele que nos dá a força. E José do Egito, né, que é o fleumático, ele que foi vendido pelos irmãos, ele que esperou calado, foi uma pessoa que revelava os sonhos e posteriormente virou governador, e teve o reencontro com a família, né, quando teve lá as 7 vacas magras, 7 vacas gordas, né, e não tinha alimento nas outras partes, e as pessoas vieram buscar até ele, que era governador, e ali ele se reencontrou com a família. Ele teve a paciência de esperar o tempo, né? Com certeza as suas angústias, suas tristezas, né, de ter sido vendido pelos próprios irmãos, mas esperou o tempo em Deus, o tempo de Deus, né? E no tempo de Deus tudo se concretizou, a família precisou dele, ele reviu o pai, e tudo se reconciliou, né, com a paz do fleumático, que teve a paciência de esperar. Nosso podcast Conexão Alvorada é um oferecimento da Sávio Sorvetes, e no Réveillon o branco é mais que uma cor, é o símbolo de um novo começo. E na mesa ele chega em forma de sabor, com o coco bianco Sávio, feito com coco selecionado e um toque especial de avelã, a combinação perfeita para brindar a esperança de um novo ano. Celebre com quem você gosta. Coco Bianco Sávio, viva momentos deliciosos. Mais uma personagem que você cita, que para mim é
É muito interessante, né? São Paulo, um exemplo de conversão, de superação. O que a vida de Paulo nos ensina em termos de cura interior, dessa renovação espiritual? São Paulo é um exímio judeu, conhecedor da doutrina, antes de Paulo, Saulo, e era perseguidor dos cristãos, colérico. Ele fazia aquilo como se estivesse certo, porque ele era conhecedor das leis, né, das 613 leis que existia, e ele achava que ele estava fazendo da forma correta. Precisou ter um encontro com Jesus, né, onde Jesus se encontrou com ele e perguntou a ele por que ele perseguia Jesus, e a partir daí houve uma grande transformação. Não que Saulo estava errado quando perseguia cristão, porque na cabeça dele era algo que estava certo. Ele não tinha uma compreensão correta daquilo que ele estava fazendo, mas ele fazia muito bem feito. E foi isso que Jesus viu em Saulo ainda, padre. Viu que ele cumpria a missão. E diante desse cumprimento da missão dele mesmo como perseguidor, Jesus viu que ele poderia ser um grande apóstolo para a igreja. E como foi de fato, né? A partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi completamente transformada. Ele passou a viver o cristianismo de uma forma que, como poucos vivenciaram, né? Então, Paulo é para nós um exemplo de cristão a ser seguido. Assim, eu sou colérico, e vendo Paulo colérico, isso nos dá muita motivação de continuar a ser cristão, a continuar a nossa missão. E Paulo nos ensinou que é possível a transformação de vida, né? De perseguidor a propagador do evangelho. Então muitas vezes nós achamos que não tem jeito, que tal pessoa não tem jeito. Tem jeito sim. É o Espírito Santo que é capaz de mudar as nossas realidades. Nós sozinhos às vezes não conseguimos mesmo. O Marcelo nasceu assim, vai morrer assim, pronto, acabou. E as pessoas às vezes até falam isso. Mas diante daquele que tudo pode, padre, quando nós temos um encontro com ele, a vida nossa é transformada, né? Assim foi a vida de Nicodemos, que foi ver Jesus de noite, porque era um doutor da lei, mas ele conheceu a verdade libertou ele. Ele permitiu que a verdade o libertasse. O próprio Nicodemos defendeu Jesus. O próprio Nicodemos foi lá e embalsamou Jesus. Mas também nós temos o personagem de Herodes, que queria conhecer Jesus, né? Mas na oportunidade que ele conheceu Jesus, ele queria somente ver os milagres. Ele não quis conhecer o Jesus que era o Jesus que poderia transformar a vida dele, mudar a vida dele. Da mesma forma como foi mudada a vida de São Paulo. Então, quando nós conhecemos Jesus, essa verdade que liberta, nós somos transformados. É lógico que não é do dia para a noite, não foi assim com São Paulo, né? Não vai ser assim comigo, nem com o Senhor. É um caminho que nós precisamos percorrer, né? E no caminho o Senhor vai nos curando, o Senhor vai nos libertando das nossas mazelas, das nossas misérias. É isso aí, a esperança não desanima, ela não decepciona, e você está acompanhando hoje no Conexão Alvorada essa possibilidade de conhecer um pouquinho o seu temperamento e buscar mais informações, para que, se você de alguma forma está vivendo aí um esgotamento físico, mental, espiritual, emocional, você possa também despertar para buscar ajuda. E você pode, você cita no livro assim, algumas atitudes simples que a gente pode fazer para prevenir esse esgotamento nas várias áreas. Você pode assim dar um spoiler para o pessoal que ainda não leu o livro, algumas dicas de como evitar esse esgotamento? Uma das frases que posteriormente ao meu esgotamento, que eu uso ela sempre, padre, é: quando você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. É algo que eu trago para minha vida, né? Procurar ajuda de especialista, padre. Buscar uma confissão, porque muitas vezes a nossa alma, né? A gente, quando está no pecado, nós estamos na morte,
nós precisamos buscar uma confissão para voltar à vida, né? Então, através do sacramento da confissão, nós recebemos ali a absorção do nosso pecado e nós voltamos a essa dignidade de filhos de Deus. É a prática de exercícios que é importante, de preferência em lugares onde tem natureza, né? Hoje as pessoas elas vão praticar exercício, mas elas vão leva o celular, leva um fone, e aí a pessoa não consegue se conectar com a natureza. A importância também de se conectar com a natureza, padre. Ter uma vida saudável, né? Um equilíbrio, né? Seja na alimentação, compreender que o esgotamento ele pode nos levar a toda a doença, né? Identificar esses sinais, que são os pequenos sinais que vão aparecendo, que eu comentava aqui no início. Com essa identificação esses pequenos sinais, a gente começa a compreender que há necessidade de buscar ou há necessidade de mudança de comportamento. Você fala também no livro do fruto do Espírito como uma força motriz para vencer esse cansaço ou esse esgotamento. Como viver esse fruto do Espírito, né? Que é amor, alegria, paciência, paz, né? Como viver isso no nosso dia a dia? Então, isso é a intimidade com Deus, né? Buscar ter essa intimidade, cultivar a intimidade, uma vida de oração, pedir ao Espírito Santo que vai nos moldando, né? Vai nos transformando, porque são virtudes que são nos dadas e que nós precisamos buscar essas virtudes e pedir a Deus que nos ajude a transformar e vivê-las, Padre. A gente sabe que não é tão simples, não é tão fácil, mas é possível. O agente de tudo isso é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos revela, é o Espírito Santo que nos molda, é o Espírito Santo que nos santifica. Ter essa intimidade com Deus, ele vai nos moldando, ele vai fazendo com que nós sejamos pessoas mais pacientes, pessoas mais amorosas, pessoas que sabem entender a limitação do outro, né? Nós conseguimos parar e ouvir a outra pessoa, estar no lugar do outro. Então é o Espírito Santo que vai nos ensinando isso. Isso são passos que nós precisamos dar, são passos que nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, porque sozinhos nós não conseguimos. Por exemplo, você perdoar uma pessoa simplesmente por você mesmo, às vezes é muito difícil. Então nós precisamos pedir a virtude, né, da graça do perdão, que o Espírito Santo possa colocar essa graça no nosso coração, para que a gente possa se abrir ao perdão, para que a gente possa se abrir ao amor, porque muitas vezes nós não vamos ter somente pessoas boas ao nosso lado, somente pessoas que nós gostamos, mas é mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos ter isso como fundamento também em nossas vidas. Já no finalzinho do nosso podcast, também você fala um pouco lá no final do livro que existe um propósito de Deus para a nossa vida, mesmo na dor. Eu costumo dizer isso muito nas minhas homilias, que não é possível. A nossa religião é a religião da cruz, né? Nós temos que passar pela cruz. Então muitas vezes a pessoa acha que esgotamento tem a ver com a questão da cruz, né? Mas nós vamos passar pela cruz, mas muitas vezes, dependendo da forma que nós encaramos, nós não vamos encarar o esgotamento. Seria isso? Tem uma frase que eu, preparando uma pregação sobre o amor de Deus alguns anos atrás, inclusive ela está no livro, que é: o passar pela cruz faz parte do infinito amor de Deus por nós. Então o passar pela cruz, Padre, não é que Deus quer o nosso mal, Deus quer o nosso sofrimento. Não, pelo contrário. Deus quer nos moldar, né? Quando nós passamos pela cruz, Ele quer nos preparar para algo muito maior, né? Que é o propósito, né? Que eu falo do propósito, é a busca de algo muito maior que aquilo que nós estamos vivendo aqui nessa terra, né? Aqui nós estamos vivendo sobre uma matéria, sobre um tempo que pode durar 1 ano, 2 anos, 100 anos, mas que isso vai passar. Então o propósito de Deus para nós é que nós voltamos para a casa do Pai, né? E esse voltar para a casa do Pai também precisa existir um projeto de vida, né? Precisa existir um projeto de oração, um projeto de preparação. Da mesma forma, quando nós vamos nos preparar para um concurso, nós nos preparamos para realizar aquela prova, nós precisamos nos
preparar para o céu, Padre. Nós precisamos ter metas concretas para o céu e dar passos concretos para o céu. Esse é o propósito de Deus para nós, né? E nós precisamos olhar para o céu e querer alcançar o céu como meta, né? Como nos ensina São Paulo, né? Não pretendo dizer que já alcancei essa meta e que cheguei à perfeição, não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isso. Então, São Paulo entendeu que a meta dele é o céu e que ele precisa conquistar o céu. E é uma conquista. No dia a dia nós precisamos dar passos até o céu. Que maravilha, né? Nós poderíamos conversar muito mais sobre isso, mas depois você pode encontrar aqui no livro. Com certeza o pessoal depois vai colocar aí no GC como encontrar esse livro, que lugar em que você vai encontrar esse livro. E hoje nós falamos um pouquinho, né, sobre, aqui no Conexão Alvorada, essa busca, né, de nós como nos conectarmos conosco mesmo, com aqueles que estão à nossa volta e com Deus. Com certeza, passar pela cruz é algo que nenhum verdadeiro cristão vai escapar, mas você pode escapar de sofrer esse esgotamento. E para isso você precisa fazer o que nós conversamos hoje aqui e muito mais que está aqui no livro. Marcelo, foi uma alegria conversar com você, uma alegria ter feito o prefácio desse livro. Com certeza vai ajudar muitas almas. Obrigado por ter estado conosco aqui no nosso podcast Conexão Alvorada. Que Deus continue te abençoando muito e que muitas almas sejam alcançadas nesse livro. Amém, Padre. Eu que agradeço o convite, agradeço ao Senhor por ter feito também a revisão teológica do livro, pelo prefácio que o Senhor fez. Foi uma grande alegria, né, receber esse presente do Senhor. Foi um presente para mim, pela nossa amizade, pelo nosso tempo. Então só tenho mesmo a agradecer ao Senhor e a todos aqueles que nesse tempo me ajudaram a estar aqui hoje, né, com esse livro, que não é um projeto de um ano, é um projeto aí de 4, 5 anos. Então só agradeço a cada um pela oportunidade e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que nós possamos buscar uma vida saudável e equilibrada. Marcelo, e quem participa do podcast Conexão Alvorada tem a alegria de levar para casa algo que pode ajudar aí no esgotamento físico, espiritual e emocional, né? Nós vamos te entregar aqui, ó, creme de avelã gianduia, sorvete sabor chocolate com avelã e recheio sabor gianduia. Você vai levar para casa para poder degustar com a sua família e continuar fazendo esse belo trabalho aí de evangelização. Recebe aí os cumprimentos da Sávio com esse sorvete. Muito obrigado pelo presente, agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um podcast Conexão Alvorada. Deus te abençoe e até o próximo episódio, com a graça de Deus. Até lá. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.